Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Ribeiro, eu sou uma das integrantes aqui do CIA Fisiol e hoje vou trazer para vocês um conhecimento básico do sistema cardiovascular. A gente vai falar um pouco sobre pressão arterial. O que é? Você sabe? Bom pessoal, pressão arterial, olha só, escrevi para vocês aqui essa fórmula super simples e que a gente vai desvendar agora. Então, nada mais é do que o débito cardíaco vezes a resistência periférica total. E o que é isso, Isabela? Bom, débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, ou seja, quantas vezes o seu coração bate por minuto e o quanto de sangue ele ejeta em cada sístole. Então, a gente pode perceber que estamos aqui falando, olha, do coração. Quando falamos de débito cardíaco, a gente está se referindo ao coração como bomba. E a resistência periférica total é a resistência que o leito arterial oferece à passagem do sangue. Então, essa resistência é o que a gente precisa levar em consideração quando está falando de pressão arterial. Portanto, nós estamos falando aqui de vasos e do coração, o sistema cardiovascular. Então, a pressão arterial nada mais é do que débito vezes resistência periférica e dessa forma a gente pode entender que quanto maior o débito cardíaco, maior é a pressão arterial. Quanto maior a resistência periférica, maior a pressão arterial. Ou seja, se há uma resistência muito grande por parte dos vasos de resistência à passagem do sangue pelo sistema vascular, então a pressão arterial aumenta. A gente pode trazer um pouquinho para aquela ideia da mangueira. Se a gente diminui o calibre da mangueira quando a gente está jogando água ali no nosso jardim, a pressão que a água sai ali é muito maior. Isso porque a gente diminuiu o calibre do vaso e a mesma quantidade de água que está passando por aquele vaso vai sair agora com uma maior pressão, já que o calibre do vaso é totalmente relacionado à resistência vascular. Então imaginem que quando a gente diminui o calibre do vaso pela metade, a gente aumenta 16 vezes a resistência à passagem do sangue. É bastante coisa. Sabe quem faz esse aumento na resistência vascular? Sistema nervoso simpático, por exemplo. A noradrenalina, já ouviu falar? Ela faz com que os vasos se fechem, aumentam a resistência à passagem do sangue e é dessa forma que a noradrenalina aumenta a pressão arterial. É assim que o simpático faz para aumentar a pressão arterial atuando lá no vaso. Já no coração, a atividade simpática, por exemplo, aumenta a frequência cardíaca, a força de contração também e dessa forma aumenta o débito cardíaco, aumentando a pressão arterial. O sistema nervoso parasimpático, por exemplo, que é a inervação vagal, e lembra que a gente só tem inervação vagal no coração e não nos vasos, a atividade parasimpática aqui faz com que a pressão arterial caia porque diminui a frequência cardíaca. Então agora o meu desafio para você é o seguinte: pegue lá uma bula de qualquer medicação que sirva para controlar a pressão arterial e observe em qual dessas variáveis essa medicação está atuando. Então existem medicações que atuam na diminuição do débito, diminuindo, por exemplo, a frequência cardíaca. Algumas diminuem a resistência periférica, algumas agem no rim, outras no cérebro, outras direto no vaso, não importa. Se você está falando de uma medicação que controla a pressão arterial, pode ter certeza absoluta. Ou ela age controlando o débito, ou ela age controlando resistência. Algumas vezes, as duas coisas. Mas só tem esse jeito aqui de controlar a pressão arterial, controlando a bomba ou controlando o espaço por onde o sangue passa. Faz esse exercício e depois me conta.